eternamente descansará. Prova de fogo. Este foi o tema da nossa história que nós tivemos, que nós contamos aqui para vocês no decorrer dessa celebração do grupo de oração. Hoje é o 6º episódio da série e vai ficar gravado lá no nosso site, né? Para você localizar no nosso site, você chega lá onde vê vídeos gravados, onde tem as listas de vídeos, então você vai chegar lá e vai ver aonde está escrito assim: a maior vitória da minha vida, essa igreja. A maior vitória deste homem que está falando com você, Bispo Afonso Querubim, essa igreja. Está escrito lá, a maior vitória. Então você vai ver, prova de fogo. Então você pode colocar, desde o primeiro vídeo até o 6º, vão ser 3 horas para você ouvir. Se você quiser ouvir direto ou capítulos, você então vai ter 1, 2, 3, 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos, 6º vídeo, ou de hoje. Dá 30 minutos cada um, tá bem? Em nome de Jesus. Eu quero ler aqui o Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículos 12 a 16, que diz: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que este, daquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que fazer ao seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que eu vos mando é o que vos ameis uns aos outros. Eu quero firmar nesse versículo. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. A mais importante tarefa, missão, vocação que Deus nos dá é de anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra. A maior vitória da nossa vida foi esta igreja. Satanás lutou com todas as forças dos infernos para impedir que nós aqui viéssemos, que aqui nós realizássemos. A semana passada, nós contamos para vocês aquele momento cruciante que nós tivemos, que fomos acusados. No Fórum de Santo Amaro foi levada uma queixa falsa contra nós, de que nós expulsávamos os demônios, batendo nas pessoas, e fomos lá, na audiência. E a pessoa que nos acusou levou consigo o advogado da casa onde essa pessoa trabalhava, que era uma casa de pessoas de bem, de um vereador político de São Paulo, e ela acreditava piamente que eu sairia do Fórum de Santo Amaro algemado para a cadeia. Mas eu estava em jejum e oração, acreditando na vitória de Deus. E quando então foi lavrado, dado então o veredito do juiz, ele, na mesma hora, nos liberou e disse: você está liberado. E ali eu glorifiquei a Deus em plena Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. Eu glorifiquei a Deus com as lágrimas caindo ali na beira do asfalto, em frente ao Fórum de Santo Amaro. Glorifiquei a Jesus, porque foi tremendo, pessoal. Antes da acusação ser levada, como eu contei, aqui a pessoa desnudou o seu corpo e nos acusou publicamente, encheu pessoas que ficaram aí na esquina. Os homens do posto de gasolina queriam entrar na igreja para nos lixar, e Jesus não permitiu isso. É interessante que depois que aconteceu tudo isso, é interessante, pessoal, que teve um jovem, um moço, que trabalhava no posto como frentista. Ele tivera participado de uma igreja, né? E ele entrou na nossa igreja, depois de todos esses acontecimentos. Mas a evidência, a revelação do Espírito Santo me mostrava o seguinte,
que ele entrou na igreja para apurar aquele acontecimento, para ver se realmente aquilo era verídico da acusação daquela pessoa. E ele ficou lá. Ficou mais ou menos quase um ano. Claro que no começo ele ficou frequentemente, depois ele vinha de vez em quando, para poder fazer o levantamento. Porque eu vi assim, Deus me mostrou, se ele conferisse que os fatos narrados pela pessoa que nos acusou fosse verdadeiro, ele iria montar um esquema contra nós. E esse jovem, ele ficou quase um ano frequentando a nossa igreja. Até isso nós passamos. Nós passamos isso aí, pessoal. Mas o inimigo, ele não desiste. Ele não desiste de destruir a sua fé. Não desiste de tirar você da presença de Deus. Em 1998, aconteceu uma coisa tremenda em nossa igreja. Estávamos fazendo a missa, sexta-feira, a missa de libertação. E na hora da oração do exorcismo, o demônio se manifestou numa filha de Deus, derrubou-a no chão, sacudiu o corpo dela para um lado para o outro, dentro da igreja, ali no primeiro andar. E aí o que aconteceu? Quando o espírito, nós ordenamos que o demônio saísse, quando o espírito saiu, que ela voltou a si, ela estava toda ensanguentada. Ela estava sangrando. As suas partes íntimas sangrando no chão. De repente eu pensei até que naquele momento aquela mulher estava chegando a menstruação dela, porque toda mulher, no período normal de vida, ela tem a menstruação. Eu até pensei, né? Pensei assim, bom, a menstruação da filha de Deus deve ter chegado. Só que quando a família que estava junto daquela mulher viu que não era aquilo que eu imaginei. O que aconteceu? Aquela mulher, ela tinha acabado de ganhar neném e ela fez uma cesariana e estava com 16 pontos. Os demônios, ao derrubá-la no chão, os pontos arrebentou todo e ela saiu ensanguentada da igreja. A família chamou a ambulância, chamou aqui e foi com o médico aqui em Santo Amaro. A família ficou em pânico. A mulher, todos os 16 pontos da cesariana arrebentou. Os médicos colocou a filha de Deus lá em nova cirurgia. Veio o marido, veio a família inteira. Foi uma confusão, pessoal. Os médicos do hospital de Santo Amaro pediu ao esposo, pediu à família para que mandasse me prender. Aí a mãe dessa mulher que estava no hospital, falou, não, mas o padre não tem culpa, porque ele é um padre que abençoa as pessoas, ele conjura os espíritos obsessores, como os espíritos, como um demônio que se manifestou nela. O médico falou assim, demônio é o padre, prenda esse padre. Isso em 98, depois daquela situação que nós havíamos passado. E Deus usou, então, a mãe dessa filha de Deus. Foi uma luta muito grande, pessoal. E quase que novamente nós íamos parar nas barras da justiça novamente. Olha, não é fácil fazer esse trabalho. E aí, graças a Deus, ela entrou em recuperação e a família inteira foi persuadida pela direção do hospital para entrar com a ação para fechar nossa igreja e nos prender. E eu entrei em oração, fui para um monte, clamei, chorei no monte, falei, Jesus, você sabe de todas as coisas. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais isso, Jesus. E o Senhor nos livrou. No ano 2000, nós entramos com um programa de rádio numa emissora lá em Diadema. Duas emissoras de rádio nós entramos. E nós tivemos lá no nosso programa, lá em Diadema, uma filha de Deus de outra igreja, que se prontificou a nos ajudar, de outra igreja católica. Ela se prontificou a nos ajudar. Esta filha de Deus, que era inclusive até um integrante da igreja católica lá de Diadema, ela se prontificou a ajudar o Padre Afonso a fazer o programa. E foi até muito bom a programação, teve grande audiência, terminava o programa, nós ficamos 6 meses em Diadema fazendo o programa, terminava o programa, tinha 20, tinha 30 pessoas na porta da rádio para receber benzimento. O dono da rádio não estava gostando daquilo. Eu falei assim, mas senhor, eu não tenho culpa, ele brigou comigo, falou, mas você está transformando aqui a rádio numa igreja? Eu falei, não, eu estou fazendo um programa, é que as pessoas estão carentes. As pessoas iam lá, terminava o programa, tinha 20, 30 pessoas
lá com peça de roupa para receber o benzimento, na porta da rádio, eu fazendo benzimento, mas o diabo não gostou daquilo. E aconteceu. Essa filha de Deus que se prontificou a nos ajudar, ela deixou o inimigo usá-la e ela simulou, entendeu? Um sequestro. Simulou que foi sequestrada, para dar a entender para todos que eu havia sequestrado-a. Só que ela fez isso numa sexta-feira. Sexta-feira eu estava aqui na igreja. E aí vieram aqui, depois eu soube da história, vieram aqui conferir e eu estava aqui fazendo a celebração. Quer dizer, não pegou. Só que essa mesma pessoa não desistiu. Essa mesma pessoa não desistiu. O que ela fez? Ela tinha um carro. E ela chegou para o lugar onde ela morava, onde ela residia. Ela disse assim, olha, eu vou botar o padre Afonso na cadeia, vocês vão ver. Eu vou botar o padre Afonso na cadeia. Aí vocês perguntam assim, mas padre, o que você fez com ela? Não fiz nada, pessoal. O que Jesus fez para Judas Iscariotes traí-lo? O inimigo usa as pessoas. Quando a pessoa permite, a Bíblia diz assim, não deixe lugar ao diabo. E se você der lugar ao diabo, você vai ser usado até contra aqueles que são de Deus. E o que aconteceu? Essa filha de Deus deu lugar a Satanás. E ela anunciou lá em Diadema, eu vou botar o padre Afonso na cadeia, vocês vão ver. Eu vim saber dessa história depois. Ela veio aqui na igreja. E ela pegou a chave do carro dela e jogou assim em cima da mesa aqui da igreja. E falou assim, padre, eu estou dando meu carro para a igreja, vai lá buscar essa porcaria. Jogou a chave em cima da mesa aqui do atendimento. Eu falei para ela assim, falei, minha filha, doação para a igreja não é assim não. Se porventura você quer realmente doar o seu carro para a igreja, você quer doar, você é uma mulher casada, mãe de 7 filhos, você terá que comparecer no cartório aqui em Santo Amaro, fazer uma declaração de doação com assinatura sua, do seu marido, com RG, com CPF e de todos os seus filhos, porque o seu carro é um bem da sua família. E se você quiser realmente doar esse carro para essa igreja aqui, do qual eu ministro, eu presido, dirijo, você terá que fazer uma declaração no cartório com a assinatura do seu marido, com endereço, tudo registrado em cartório, e todos os seus filhos, até o de menor, com assinatura e declarando que está doando, e chegar em público aqui na igreja, todos simultaneamente, dizer, nós estamos doando o carro no valor de tanto, nós, eu, fulano de tal, ciclano. Aí essa igreja aceita a doação. Desse jeito que você está fazendo? Jamais. Você pode chegar aqui, oferecer um avião. Você pode trazer uma chave de um avião. Pode trazer a chave de um Mercedes-Benz. Você pode trazer uma agência de automóvel que essa igreja não aceita. Nós só aceitamos doação dessa natureza, somente oferta, o dízimo, é tudo. A gente precisa de declaração, que isso aí é uma coisa comum em todas as igrejas do mundo. A pessoa ofertar, dar uma oferta, dar o seu dízimo, consagrar o seu dízimo. Isso aí é comum. Agora, quando se trata de um bem que envolve a família, a igreja só recebe, essa igreja nossa, só recebe doação de bem, de carro, de casa ou de terreno, somente com a assinatura de todos os integrantes da família. Mais uma vez, Satanás foi derrotado. Porque aquilo era um laço que eu ia cair. Já estava tudo pronto lá em Diadema, pessoal, para eu ser preso. Na hora que eu colocasse a chave no carro, eu ia ser preso e a acusação seria extorsão. Para salvar as almas, eu sempre digo aqui, para você salvar almas das garras de Satanás, para você levar pessoas ao encontro de Deus, você tem que estar pronto para morrer ou ser preso. O apóstolo São Paulo, ele decidiu um momento da sua vida, no seu ministério, de sair para evangelizar em Jerusalém. A Bíblia nos conta em Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, que um profeta chamado Ágabo pegou as suas vestes, com as suas correias, atou Paulo de um lado e outro e disse, Paulo, tanto lugar que tem para evangelizar,
tantos locais, tantas terras, tantas cidades, até ilhas. Paulo, não vá para Jerusalém, Paulo, porque lá eles vão te prender. Eles não querem o evangelho de Jesus, Paulo. Não vá para Jerusalém. Sabe o que Paulo disse para Ágabo, lá em Éfeso? Ele disse assim: eu não estou somente pronto para ser perseguido pela pregação do evangelho, mas eu estou pronto também por morrer pelo evangelho. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz que Paulo seguiu para Jerusalém. Foi evangelizar lá. Chegando lá, aconteceu como o profeta Ágabo havia falado. Ele foi preso. Recambiado para Roma, onde os cristãos eram assassinados. Onde o imperador de Roma odiava e mandava matar os cristãos. Paulo foi levado para Roma. E de lá, na sua prisão, ele escreveu uma carta. Uma carta dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça. Meus amados irmãos, aí é que está a vitória daqueles que se entregam nas mãos de Deus para ganhar as almas para Jesus. Você tem uma recompensa incomparável. Uma recompensa incomparável que você tem quando você se dispõe para evangelizar. Foi duro. As tentativas que o diabo fez para destruir a nossa igreja, destruir a minha vida. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu ainda. Ele continua. Ele continua trabalhando. Mas nós estamos naquelas palavras que o nosso Senhor nos exorta e nos orienta. Vigiai e orai. Nosso Senhor ele diz para nós orarmos e vigiarmos. O que é isso? Ficar atento. Ficar observando as tramóias de Satanás. Ficar observando as astutas ciladas do diabo, como diz Paulo no capítulo 6 e 10 e diante de Efésios. Você tem que estar atento a tudo e a todo momento e às pessoas que te rodeiam. Porque ele não desiste de querer destruir a sua fé e muito mais ainda a sua missão. Quando você tem uma missão de Deus para cumprir, Satanás não desiste. O apóstolo São Pedro diz: vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O ódio que Satanás tem dessa missão, dessa obra, dessa igreja, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, pessoal. Eu nunca vi. Imagine quando nós estivermos num estádio, num local com uma multidão. Ele vai se explodir ou se explodir. Um dos dois vai acontecer com ele. Ou Satanás vai explodir, ou ele vai implodir com o derramamento do poder de Deus. Porque eu nunca vi na minha vida a ação do inimigo contra essa missão que nós fazemos aqui neste lugar. É um ódio incontido que ele tem, que é quase difícil até de descrever. Mas você que se dispõe a fazer a obra, e você se vê numa situação dessa. Veja que situação que eu fiquei, pessoal. Eu fiquei numa situação, como diz aí fora, numa sinuca. A mulher caída no chão, os 16 pontos das suas partes arrebentou dentro da igreja. O demônio sacudiu-a e ela ficou sangrando. E os médicos de Santo Amaro mandaram a família, mandaram prender e fechar a igreja. Tive que ir para um monte clamar a Deus. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pessoal. E esse episódio que eu contei, teria outras coisas para contar, mas esses dois aí já é o suficiente. O que fazer? O que se deve fazer numa situação dessa? Em primeiro lugar, confiar totalmente em Deus. A nossa confiança tem que ser plenamente nele.
A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Diga graças a Deus. Palma para Jesus, pode bater palma, porque Ele é digno de louvor. Glória a Deus. E graças eu dou a Jesus que eu tenho confiança em Deus, que eu confio muito. Confiar em Deus significa confiar nas promessas, acreditar nas promessas de Deus, acreditar na palavra que diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Confiar em Deus significa você confiar naquela palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diga glória a Deus. Em segundo lugar, preservar-se na doutrina da palavra. Sim, está escrito lá em Atos: e perseveravam na doutrina e nos ensinos dos apóstolos. Permanecer na palavra, ficar firme ali. Nosso Senhor comparou e disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tempestades, veio as provações, e ele ficou firme ali. Quando você está com a palavra de Deus, nada vai fazer você cair. Assim seja. Nada vai cair, vai fazer você cair, porque está escrito que aqueles que ouvem a palavra de nosso Deus e as guardam e as cumprem, o Senhor comparou a um homem que construiu sua casa numa rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio os furacões, e ele ficou firme. Glória a Deus. Em terceiro lugar, você precisa clamar a Deus. Clamar a Deus em jejum e oração. Se você tem a chamada de Deus para ganhar almas para Jesus, isso você não pode deixar de fazer. Clamar a Deus pelas madrugadas. Falar: Senhor, tem de piedade de mim. Jesus, eu quero a unção dos céus. Jesus, eu quero a unção do teu Espírito. Está escrito na Bíblia, no capítulo 3, versículo 33 de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o Deus vivo falando aí. O Deus da promessa. O Deus inabalável. O Deus que segura nas nossas mãos. O Deus que tem promessas infalíveis. Glória a Deus. Em quarto lugar, como fazer uma situação de dificuldade, uma situação dessa, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, confiar totalmente em Deus. Em segundo, preservar-se na doutrina, na palavra do Senhor. Terceiro, clamar a Deus em jejum e oração. E quarto, fazer como Neemias. Neemias foi convocado juntamente com Zorobabel, com Esdra, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O povo estava fatigado. Havia recebido a libertação lá de Ur dos Caldeus de Babilônia. E eles precisavam reconstruir o templo e reconstruir ali os muros e o templo. E alguém queria impedir. Alguém queria interceptar a obra de Neemias, de Esdra, de Zorobabel. Mas sabe qual foi a palavra de Neemias? A palavra dele foi essa: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Diga comigo: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Diga para o inferno ouvir: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Nós, até o arrebatamento da igreja, até a vinda de Jesus, nós não podemos deixar de anunciar essa palavra. Custa o que custar, haja o que houver, estribuche-se Satanás no quinto do seu inferno, mas as nossas vidas vão estar no altar de Deus, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o libertador, que Jesus Cristo é aquele que transforma a pessoa, assim seja. Paulo, o apóstolo São Paulo, ele disse: eu prossigo
para o alvo da soberana vocação de Deus. E sabe o que ele diz para o povo de Coríntios? Meus irmãos que estão trabalhando na obra, não desistis, não desanimeis. Não desiste não, meus irmãos. Vocês, Apolo, ou irmão Cefas, ou irmão Timóteo, não desistais, não desistem, porque a vossa obra no Senhor não é em vão. A nossa obra tem uma recompensa. A recompensa, pessoal, é a coroa da vida. É o galardão dos céus. Sim, todos aqueles que fazem a obra de Deus, que conhecem essa palavra, sabem muito bem. O galardão dos ganhadores das almas do inferno, das garras de Satanás, o galardão não é dinheiro. O galardão não é um troféu aqui na terra. O galardão não é você ir para o livro dos Guinness, dos recordes. Não. O galardão não é o seu nome ser mencionado na televisão, ser mencionado nos jornais. Não. O seu galardão como ganhador de alma, cumpridor da missão de Jesus, vai ser lá nos céus, lá na boda dos cordeiros, quando o Senhor vai distribuir os galardões para as pessoas. Eu creio, não está escrito, mas eu creio que aqueles que ganharam as almas para Jesus receberão os mais lindos galardões e troféus nos céus, nas bodas do Cordeiro. Vale a pena você continuar nessa missão. Vale a pena você continuar orando pelas almas. Vale a pena você dizer como Francisco de Assis: eis-me aqui, Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Eu peço a vocês para rezar, para orar a Deus pela nossa igreja, porque nós vamos seguir em frente. Satanás nenhum, diabo nenhum vai impedir. Diabo nenhum vai impedir nós fazermos e cumprirmos a missão do Pai. Assim seja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Essa foi a história que eu comecei dias atrás e que lá na internet está distribuído em 6 vídeos. Tá? Você vai encontrar na lista, lá na lista dos vídeos, na lista de vídeo, assim, tem as palavras que abalam o inferno, e aonde está essa palavra que nós dissemos hoje, mais as 5 antes, né? Está lá, a maior vitória da minha vida. Você vai encontrar assim, a maior vitória da minha vida. Então, ali tem uma lista de 6 vídeos, você vai ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o de hoje, que dá um tempo de 3 horas, tá? Você pode ouvir num dia, depois ouve um take de meia hora outro dia, para você ouvir essa história dramática da nossa vida aqui em São Paulo, nessa missão que muitos ignoram, que muitos zombam, que muitos passam em frente dessa igreja e ridicularizam, riem, zombam, fazem pileras, mas eu não estou nem aí. Eu sei que é o diabo furioso, eu sei que é Satanás envergonhado, que se transfigura nas pessoas. Eu digo, você está repreendido, Satanás, você está repreendido, porque eu não vou parar, eu vou fazer esta obra, e inferno nenhum vai me impedir, e assim tem que ser a sua fé. Assim seja. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, bem forte para o Senhor. Próxima quarta-feira, nós vamos começar aqui um grande seminário, onde vamos abordar assuntos importantes acerca da Bíblia Sagrada. Nós vamos levantar muitos assuntos importantes da Palavra de Deus. Os nossos amigos internautas da internet, você, por favor, ajude-nos a divulgar os vídeos, né? Você pode aí abaixo, aí você gostei ou não gostei, escrever alguma coisa, ajuda-nos a divulgar os vídeos pela internet, dando a sua opinião, participando conosco, tá bem? Nosso site na internet é www.missãoiafé.com.br. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926, 2597-6926. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo aí a palavra de Deus. No nosso site nós temos outros vídeos gravados com as celebrações, com as missas, com as palavras de Deus para o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus, e o Senhor abençoe você e abençoe também a sua família, em nome do Senhor.
eu quero dizer para vocês, né? Vamos prosseguir aqui pela transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, da rua Desembargador Bandeira de Melo 513. Então, vamos prosseguir aqui pela Justice TV. Eu quero mandar os meus agradecimentos para o pessoal da Justice TV.